E aí galera, tudo beleza? Nesse nosso retorno a gente precisa dar uma olhada, uma revisada em alguns tópicos que nós já vimos. Vamos começar com algumas perguntas. Você sabe me dizer, você está lembrado da definição de calor? Outra pergunta, calor, temperatura e energia é tudo a mesma coisa ou são coisas diferentes? Galera, antes de mais nada a gente precisa fazer algumas considerações também. Vamos considerar que um sistema físico seja um corpo qualquer, ok? Pode ser um objeto de casa, por exemplo. E esse corpo ele tem duas coisas, propriedades, né? Propriedade dos corpos ou acontecimento dos corpos, tá certo? Cada corpo tem a sua propriedade e coisas podem acontecer com ele, acontecimentos em geral. Por exemplo, o que é a propriedade de um corpo? A cor de uma camisa, a cor de um objeto qualquer, caracteriza aquele corpo. Tudo que caracteriza aquele objeto, seja cor, seja tamanho, altura, é uma propriedade do corpo. Mas coisas podem acontecer com o corpo também, e por isso existe essa diferença. O calor também não é temperatura. Por quê? Temperatura, ela é uma propriedade dos corpos. Ela vai caracterizar os corpos. Por exemplo, a temperatura ambiente é de 32 graus Celsius, um sonho aqui em Rio Preto, né? A temperatura, por exemplo, do forno que está assando o bolo é 110, 120 graus Celsius. Então, cada ambiente está caracterizado por uma temperatura diferente. E você está lembrado de qual é a definição de temperatura? Temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação das partículas. Eu vou te dar um exemplo. Aqui eu tenho dois objetos. Esse primeiro objeto tem uma temperatura 1 e esse segundo objeto tem uma temperatura 2. Qual desses dois objetos tem uma temperatura maior do que o outro? Se você observar, as partículas que eu representei aqui para você, nesse segundo objeto aqui, elas parecem estar mais agitadas. E aqui, elas parecem estar menos agitadas. O que significa dizer que a temperatura desse segundo objeto, eu vou escrever aqui para você, a temperatura T2 ela é maior do que a temperatura T1. Outra coisa que calor não é energia. Como assim? Energia também é uma propriedade dos sistemas físicos, que aqui nós estamos chamando de corpo. Energia caracteriza os corpos ou caracteriza os sistemas físicos. Então, calor também não é energia. Aí você já deve estar morrendo de curiosidade de saber o que é calor. Bom, eu vou falar para você. Calor é apenas um processo. Processo de quê? Que tipo de processo? É um processo de transferência de energia. Calor é apenas o processo, repetindo, é apenas o processo de transferência de energia. E isso só vai acontecer se você tiver, por exemplo, dois corpos com temperaturas diferentes. Igual ao exemplo que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui você tem o primeiro corpo e o segundo com temperaturas diferentes. Então, vai ocorrer um processo de transferência de energia chamado de calor. Tá certo? Se houver temperaturas diferentes, ocorre a transferência de energia através do processo chamado de calor. Beleza? E talvez aí você esteja pensando, mas professor, eu já li em alguns livros, já vi algumas pessoas dizendo que o corpo recebe calor. O corpo, afinal de contas, recebe calor? A resposta é não. O corpo não recebe calor. O corpo recebe energia através do processo chamado de calor. Então, professor, você está querendo dizer que calor vai apenas indicar a quantidade de energia transferida entre dois corpos com temperaturas diferentes? É isso mesmo. Por exemplo, se você lembrar, a unidade que se usa para medir calor é Joule. E aí você vai me dizer o seguinte, professor, Joule é a mesma unidade de energia. Então significa dizer que calor também é uma forma de energia? A resposta é não. Porque já falei para vocês que o calor é apenas o processo da transferência de energia entre dois corpos com temperaturas diferentes. Então, o que significa quando
nós dizemos que a quantidade de calor transferida foi de 200 joules. O que isso significa? Significa dizer o seguinte: a forma mais correta de expressar essa medida seria assim: a quantidade de energia transferida pelo processo chamado de calor foi 200 joules. Ufa, preciso de um tempinho para respirar. Percebe que a forma correta de dizer isso seria uma frase muito grande. E como eu já comentei com vocês, o físico é sempre muito preguiçoso, ele gosta de reduzir as coisas, de deixar mais simples. Então, por isso que a gente diz que o calor foi de 200 joules. Mas, na verdade, ele está querendo dizer que a quantidade de energia transferida pelo processo chamado calor foi de 200 joules. Era isso que eu queria falar para vocês. Grande abraço e até mais.